Aleluia. Recentemente eu descobri uma coisa muito boa. Glória a Deus. Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. E sabe o que eu descobri junto com isso? Essas coisas, massa, hoje um pouco para ajudar na gravação. Quando eu estava questionando algumas coisas, eu estava falando com Deus o seguinte: eu não quero mais viver um evangelho raso, evangelho que fala, e eu quero o poder de Deus, porque o poder de Deus, ele juntamente com a minha salvação, ele veio no pacote. Aleluia. Quando nós recebemos a salvação, aquele que crê e for batizado será salvo. Glória a Deus. Ficai em Jerusalém, não saiam, até que sejais revestidos de poder. Aleluia. Obrigada, Jesus. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, aceitar viver de forma diferente. Porém, quando a gente vai falar, quando a gente vai meditar na palavra, e a gente precisa, logicamente, ir para a palavra para poder ter respaldo nas coisas que a gente vai compreendendo. E quando eu fui para a palavra, eu fui levado. Pega a Bíblia, por favor. Obrigado, tio. Eu fui levado justamente para esse texto, o texto do apóstolo Paulo, que fala o poder de Deus. O meu poder se aperfeiçoa Aleluia. na sua Glória a Deus. fraqueza. Deus seja Eu falei, peraí, eu já vi esse texto muitas vezes. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que é fraqueza? Como é que nós podemos receber essa palavra que Deus estava falando para Paulo, Jesus, estava falando para Paulo, e a gente percebia que ele estava num bate e volta com Deus, só com um tal de um espinho que estava na carne dele. Olha aí, Jesus. Ele estava achando que estava muito pesado. Por quê? A gente já tem muitas teses sobre esse texto. A gente já viu muitos pregadores, eu creio que vocês já viram, também já viram, muitos pregadores falando sobre esse texto. E quando o apóstolo fala sobre especificamente esse detalhe do espinho na carne, ele também afirma no próprio texto que é por causa das revelações que eu obtive. Ou seja, em função das revelações me foram posto um espinho na carne. Quando ele foi reclamar que esse espinho estava doendo além da conta, então ele teve uma palavra: a minha graça te basta, porque o meu poder é aperfeiçoado na sua fraqueza. Aquele espinho de Paulo, ele funcionava como se fosse um botão de regulagem, um freio, alguma coisa semelhante, porque
Quando eu fui me aprofundar no texto, o texto que está dizendo que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, aí a gente vai para Lucas 21, quando Jesus fala: é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Ganhar alma, aqui é a mesma coisa de fraqueza. O ganhar alma que Jesus está dizendo aqui é você torná-la submissa, você mantê-la no controle do seu espírito. Ou seja, a sua alma sob domínio significa que a sua alma está ganhando. Ou seja, no dia a dia, quando eu consigo manter a minha alma no controle, para que ela não queira se exaltar por causa do poder, aí a gente pode ver que as coisas estão ligadas. Não. Quando o apóstolo Paulo compreende isso, que ele recebe a palavra direta do Pai, dizendo que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A sua fraqueza significa que você tem sob controle a sua soberba. A sua fraqueza significa que você tem sob controle a sua exaltação, a sua arrogância. Então, tudo coisas que nós precisamos estar fracos. Estas coisas que estão habitando na nossa carne todos os dias, elas precisam estar enfraquecidas. Então, aí quando a gente vai meditando, vai vendo mais uma pontinha, mais um pedacinho do texto, volta lá de novo na vossa perseverança. Quando você persiste em perseguir a verdade que foi revelada para você, que é o significado de perseverança, você persegue a verdade que te foi revelada, e você mantém ela como base sólida para se firmar. Então, nesse momento, a sua alma vai estar sob domínio. No caso do texto, vai estar ganha. E foi o que Jesus quis dizer em Lucas 21. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. O texto é mais concreto, mas eu estou nesse pedacinho, porque esse pedacinho, juntamente com o texto de Paulo, que é o texto de esse texto está você acabei de falar. Lucas. Não, de Lucas não, outro. Na vossa perseverança ganhareis vossas almas. Eu não anotei, mas esqueci. 2 Coríntios. É 2 Coríntios. 12:9. 2 Coríntios 12:9. Me fugiu da cabeça do texto. Então, quando o apóstolo Paulo ele está conversando com Jesus sobre esse assunto, ele declarou, Jesus respondeu para ele: a minha graça te basta, e é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Como nós podemos todos os dias estar com todas essas coisitas que acompanham o nosso dia a dia? Porque tudo que nós queremos na terra é ser gigantes em Deus, não é assim? Não é assim? Nós não queremos ser grandes em Deus na terra?
Porque grande de Deus é aquele que serve, né? Que é o menor. Aqui Jesus está confirmando: a minha graça te basta. Mas não esqueça, o meu poder vai se aperfeiçoar em você quando você estiver enfraquecido nas coisas que te acompanham. Aí quando ele vai para Colossenses, ele já fala: fazer morrer a vossa natureza terrena. Aí ele dá umas outras coisinhas também, que são essas coisas terrenas, a natureza. Aí ele fala: prostituição lasciva, a arrogância, o mau caminho e um monte de coisas que são encravados na nossa carne. Quando ele fala fazer e morrer a natureza terrena, isso significa que não é a atribuição dele. Ah, Deus, faça-me morrer a minha natureza terrena. Se eu fizer uma oração dessa, eu estou fazendo errado. Se eu pedir a Deus para fazer morrer em mim a natureza terrena, a minha oração está errada, porque é Ele que fala para mim fazer morrer a natureza. É uma atribuição minha. Fazer morrer a minha natureza terrena é uma decisão diária da minha pessoa. Sou eu que decido se vou fazer morrer a natureza terrena ou eu vou dar alimento para as coisas terrenas. Tudo aquilo que é natural, que é visível, que é palpável, que pode ser cheirado, que pode ser ouvido. Essas coisas são as coisas naturais. Por que as coisas naturais são tão fáceis de acreditar nelas? Porque as coisas naturais você vê, toca, cheira, olha, escuta. Não precisa ter fé para mim. Para mim acreditar que essa mesa está aqui, eu preciso de fé? Preciso de fé para dizer, eu tenho uma Bíblia? Eu preciso de fé para beber água? Não preciso de fé para isso. É por isso que muitos de nós preferimos as coisas terrenas, mais fáceis. Aquilo que o diabo oferece é muito mais fácil, porque o diabo não pede fé. Fica comigo, você não precisa de fé nenhuma para ficar comigo. Porque tudo que é meu está disponível. Tudo que é meu está disponível. Você não precisa de fé para você utilizar o que é meu. O que é dele, não. Ele não tem nada. Né? O que ele usurpou. Porque quando ele disse para Jesus, lá naquela tentação, que ele disse: tudo isso me foi dado. Você procura na Bíblia de Gênesis e Apocalipse um versículo de alguma coisa que foi dado para o diabo. Ele se fez dono, mas nada foi dado para ele. Ele usurpou, ele roubou. Sabe por que ele usurpou e roubou? Porque os verdadeiros donos abriram mão para ele. Os verdadeiros donos, que somos nós, que deveríamos estar mandando descer fogo do céu como Elias mandava, e a gente não anda nesse lugar, porque nós temos muito medo de passar vergonha. Já pensou se eu mandasse descer fogo do céu e nada acontecer? Já pensou se eu orar por um enfermo e ele ficar do mesmo jeito?
Já pensou se eu for expulsar um espírito imundo de uma pessoa e o espírito olhar para mim, olha, se eu sair dele, eu vou em você, hein? Já pensou? Eu lembro de uma historinha de Renatinho, lá de Guaratiga, dizendo que uma pessoa foi expulsar um demônio de uma pessoa que estava, né, possuída. Aí ele chegou perto, mandou ele sair. Só sai se você cantar aquele corinho que vocês cantam na igreja todo mundo. Se vocês cantarem um corinho, ele sai. Ou seja, o diabo fez de chacota aquela pessoa que estava dizendo para ele sair. Então, quando ele se diz, inclusive ele disse isso para o verdadeiro dono, né? Jesus realmente era dono de tudo. Ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Então, no momento que o diabo diz isso, Jesus diz: diabo, eu não vou perder tempo discutindo com você. Se você tem alguma coisa para você me dar, eu simplesmente digo: afasta de mim, Satanás. Você não tem nada em mim. Nada em mim. Então, quando a gente vai entrando cada vez mais nos textos, os textos se confirmam: você é filho de Deus, você é filho. Se você anda pelo Espírito e você é conduzido pelo Espírito, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro junto com Cristo. Aleluia, Deus seja louvado. Junto com Cristo. Co-herdeiro significa herdeiro junto. Eu sou herdeiro junto com Ele. Estes sinais, Marcos 16, eu vou ler esse texto. Não estava nem marcado para mim, mas eu vou ler. Marcos 16. É o último evangelho. Marcos 16. Você achou? Amém. 17. Não, é mais para frente. 16, 17. 16, 17. Eu que penso, né? Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, segue. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beber, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Aleluia. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, antes de subir ao céu, ele disse: não saiam, não saiam. Em Marcos, ele deu uma orientação. Em Atos, ele deu outra orientação. Ali já era despedida dele. Ele já estava subindo ao céu. Em Atos, não saiam. Não, Atos, capítulo 1 de Atos. Não trata muito texto. Capítulo 1 de Atos: não saiam de Jerusalém até que sejais
revestidos de poder do alto. Então, Atos 1, a partir do 6. Então os que haviam reunidos consultavam: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Olha bem o que eles estavam pensando. Jesus já estava indo embora. E um discípulo perguntou para Jesus se esse era o tempo que eles iam restaurar o reino. Restaurar o reino, Jesus está falando de reino de Deus, ele está falando aqui de reino de Jerusalém, porque os romanos estavam dominando tudo ali, né? Então o que eles queriam? Eles queriam um rei de Israel. Era isso que eles queriam. Se Jesus tivesse feito isso quando chegou, os sacerdotes não teriam nem mexido com ele. Ah, você realmente é o Messias. Então, aí como Jesus foi falar de um reino eterno, o reino de Deus, Jerusalém era apenas um símbolo. Não sei se a cidade santa vai se chamar mesmo Jerusalém, a gente não sabe. João apresentou como Nova Jerusalém, mas a gente só vai saber depois se Jerusalém já era o nome eterno da cidade santa. Nós não sabemos isso. A palavra diz que é, que a Nova Jerusalém descerá do céu, adornada como a noiva. Então, o que é que vai acontecer? Quando Jesus estava indo embora, os discípulos perguntaram: Senhor, é esse o momento que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Porque naquele momento eram os romanos que estavam subjugando eles. Eles eram dominados pelos romanos. Tinha até um rei, mas um rei fantoche, que era o rei Herodes. Herodes era um rei que o governador de Roma mandava nele, Pilatos. Pilatos tinha mais poder do que Herodes, porque foi Pilatos que determinou a morte de Jesus. Eles não foram a Herodes, para Herodes mandar. Quem mandava em Jerusalém era Pilatos, governador romano. Então é esse, Senhor, tempo. O que Jesus disse? Jesus continuou falando de coisas do alto. E afirmou: não vos compete saber época ou datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, ó bem, aqui em Atos, contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo, nós lemos lá em Marcos 16, não foi? Foi Marcos 16 que a gente leu. Aqui nós estamos lendo em Atos dos Apóstolos, a última conversa de Jesus com os discípulos e apóstolos. Aleluia. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, estou lendo aqui em Deus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e Eunápolis, e até os confins da terra. Glória a Deus. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado. Aqui praticamente foi o mesmo texto de Marcos que está em Atos, só que foi narrado por pessoas diferentes. Foi o mesmo momento aqui. O mesmo momento de Marcos foi o mesmo momento de Atos dos Apóstolos. Só que na visão de uma pessoa, no outro livro na visão de outra pessoa. Então, quando ele saiu da terra e subiu aos céus,
Poucos dias depois, que a palavra relata 50 dias depois, aconteceria exatamente o que ele disse aqui. A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. A palavra diz que o Espírito desceu como línguas de fogo em Atos e pousou sobre cada um deles. Nós não sabemos, não podemos afirmar minuciosamente, como alguns teólogos insistem em estudar sobre isso, falar sobre isso, se o Espírito Santo desceu especificamente nesse momento, ou se foi quando Jesus soprou sobre eles. Teve um momento que Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Agora, o texto diz que o Espírito Santo veio em forma de pomba e começaram a falar novas línguas, porque não existia na terra nenhum tipo de língua do tipo que os discípulos receberam. Então são novas línguas. Quando o apóstolo diz: aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo, o apóstolo está dizendo: visto que ninguém entende o que o Espírito fala no mistério. Quando o apóstolo afirma que ninguém entende, ele está dizendo: nenhuma nação do planeta Terra entende a língua que você fala. Não é idioma, como muitos que não querem praticar o dom do Espírito, da oração do Espírito, eles não querem obedecer a palavra. Então eles dizem que o dom são línguas que as pessoas entendiam na linguagem deles. As pessoas entendiam na linguagem de 14 nações que estavam ali. Porém, a língua originária saía dos apóstolos, a oração em língua que nós praticamos. Todos eles oraram em línguas estranhas, a língua que ninguém entende, que só o Espírito entende, porque ela é do alto. O Espírito entende e ele faz a tradução. Ele faz a tradução para inglês, para japonês, para português, para espanhol, para francês, para italiano. É o Espírito que faz a tradução. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora, os apóstolos e discípulos falaram a língua que nós falamos quando fomos batizados no Espírito. Nós precisamos misturar esse assunto com poder do alto. Por quê? Porque oração em línguas é o fundamento básico que sustenta a igreja. Oração é alicerce. Oração em língua é alicerce para que o prédio de 50 andares possa ser lido. A oração em línguas edifica a minha fé santíssima. Então, a oração em língua edifica a minha fé mortifica a minha natureza terrena, porque a minha natureza terrena só pode ser mortificada pela minha fé. Não tem outro jeito de mortificar a minha natureza terrena. Por causa da minha fé é que eu mato a minha natureza terrena. Porque quando Jesus falou sobre jejum, que é uma ferramenta para que a natureza terrena ande controlada, em baixa
Porque nós temos que mantê-la em baixa. Para quê? Que seja aperfeiçoado. Aleluia, Jesus. Quantas vezes eu já vi Deus esse seja texto? louvado. Quantas vezes eu já vi esse texto? Quantas vezes? Para que o poder seja aperfeiçoado, a sua natureza terrena precisa estar no chinelo. Ela precisa estar lá embaixo. Jejum costuma matar a natureza terrena. Oração do Espírito, meditação da palavra, confissão da palavra. Confissão da palavra, que eu declaro, eu digo para minha alma, a verdade sobre você, não é o que eu estou pegando, não. A verdade sobre você é o que está escrito. Aleluia, glória a Deus. Porque o que eu estou pegando, daqui a pouco, acaba ele. Aí quando a gente vai vendo essas coisas, nós começamos a entender um monte de coisa. Creio que vocês também, se for refletir, cansa. Por que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente gostaria? Porque, poxa, é uma pessoa, inclusive eu mesmo, né? Eu não tenho, eu sou um milagre, eu posso dizer, que eu vivo sem os meus 2 rins. Já tem 5 anos que eu não tenho rins. Não tenho nenhum rim. Uma pessoa que não tem os rins, ela precisa de um tratamento chamado hemodiálise. Eu faço hemodiálise 3 vezes por semana, totalizando 12 horas por semana. Mas você sabe quantas horas o seu rim funciona? 24 vezes 7 dá quanto? 168 horas. O seu rim funciona 168 horas por semana. Por isso você pode beber tudo, pode comer tudo, pode fazer qualquer coisa no seu corpo. O meu rim funciona 12 horas por semana. Durante 3 vezes 4 horas que eu fico numa máquina, em torno de 5 horas mais ou menos, que é o período de preparação, hemodiálise e mais a finalização do sistema. Por cerca de 5 horas, 3 vezes por semana. Eu já acostumei com isso, já vai fazer 9 anos. Mas acontece que eu questiono a Deus. Já perguntei a Deus, até quando? Tempos atrás eu fiz essa pergunta a ele, até quando? O lado financeiro. Foi quando ele me disse, deu aquela palavra, ele disse assim: quanto tempo a vida de José foi alterada de escravo para governador? Não sei se eu já falei isso com você, já falei. Quanto tempo foi preciso para José deixar de ser um escravo para ser governador? Aí eu logo respondi, né? Respondi: 13 anos. José foi vendido com 17, com 30 ele foi governador. Aí foi. Aí na mesma hora eu lembrei de Bernardo. O que Bernardo falava? Quando Deus faz uma pergunta, Ele quer te ensinar, Ele não quer resposta sua. Aí eu falei: tá bom. Aí sabe qual foi a resposta? Sabe quanto tempo foi? O tempo de José fazer uma barba. A vida dele saiu de escravo para governador no tempo de fazer uma barba. Quantos minutos você gasta para fazer uma barba, Paulo? 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos foi o tempo
que um escravo se tornou governador. Agora, por que ele passou 13 anos? Isso aí, só perguntando a ele depois. Agora, a gente presume, uma das coisas foi por causa da boca grande. A boca grande fez com que os irmãos se apressassem em vender ele, porque Deus poderia arrumar 1000 jeitos de tornar o governador, mas aquele trajeto foi contribuído por ele mesmo para ser vendido. Mas como Deus não perde nada, naquele trajeto ele aprendeu humildade, ele aprendeu administração na casa do Potifar, ele aprendeu gerenciar conflitos na prisão, ele aprendeu tudo o que ele precisava para ser governador, exatamente no período de estágio que foi esse 13 anos. Agora o tempo foi 10 minutos. Em 10 minutos ele foi governador, mas 13 anos foi a preparação, ele precisou. Mas aí, quando a gente vai também para aquele texto de Tiago. Tiago, ele fala que Tiago, não vou ler Tiago, lembrado que eu vou falar. Tiago 1. Porém, para finalizar, eu acho que já falei muito, nós precisamos estar atentos a esses detalhezinhos que fazem toda a diferença na nossa vida. Fazem a diferença, porque nós estamos aqui para ver, para o mundo ver manifesto a obra de Deus. Nós não temos que fazer obra de Deus. Nós não temos nenhuma obra de Deus para fazer. Não temos obra de Deus para fazer, estão entendendo? Não temos. O que nós temos para fazer é manifestar a obra de Deus. Porque a obra de Deus foi concluída. Não falta nada. Ela foi consumada. Deus, primeiro, que para a gente testificar isso, que a obra dele foi consumada, porque Deus é onipresente. Deus é onipresente, não apenas no espaço, ele é onipresente no tempo, na época, em todas as épocas. Então, baseado neste atributo de Deus, a obra de Deus está concluída. Se nós lemos Apocalipse 13 tem um textozinho que fala que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Teoricamente, quando João escreveu isso, ele estava profetizando o futuro, não é isso? João estava profetizando o futuro quando ele revelou o Apocalipse. Porém, ele disse que o Cordeiro já foi imolado lá na fundação do mundo. Está vendo aí? Que as coisas estavam prontas, que tudo em Deus está feito, consumado, concluído. Então, se tudo está feito, consumado, concluído, qual é a função dos filhos na terra? Se o mundo aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos, qual é a função dos filhos? Manifestar a obra de Deus, porque a obra de Deus está na cara deles, mas o filho é que precisa ir lá e apontar o dedo. Ô filho, isso aqui é água. Você já viu no planeta Terra algum cientista fazer a água?
Eles fazem vinho que vem da uva, mas manda eles fazer água. Manda eles fazer água. Todo o planeta Terra, algum sábio cientista produzia água do nada. Eles fazem? Jamais. Então, bebe a água de Deus, usa a palavra carro, mas não diz, né? Muito obrigado quando bebe qualquer água. A obra de Deus não vai ser vista pelos que estão no mundo se os filhos não pegar a cara deles assim. Vem cá, ó, aqui, ó, segue meu dedo. Olha uma obra de Deus. Os filhos vão ter que fazer isso para o mundo ver a obra de Deus. Como está escrito em Salmo 19: o céu e a terra proclamam a glória de Deus. Aleluia. Salmo 19 diz tudo para aqueles que não querem crer em nada. O Salmo 19 está dizendo: olha lá, você é indesculpável. O céu e a terra proclamam a glória de Deus. Um dia anuncia o seu outro. Todos os dias a lua, todos os dias o sol, o mar sobe e desce ao seu nível. Todos os dias nunca passa o seu nível. Esses dias eu até meditei juntamente com Mateus. Uma coisa que eu vi, eu até coloquei para vocês verem no grupo, vocês observaram. Mas um cientista cristão, ele diz que são 122 variáveis do planeta Terra para que a vida humana seja possível. 122 variáveis. Uma delas, o oxigênio, especificamente, está disponível para nós em qualquer parte do planeta a 21%. Se o oxigênio tiver mais de 21%, a gente respira e explode. Se tiver menos de 21%, a gente vai ficar querendo mais e mais e mais e não vai respirar. Ou seja, o oxigênio da Terra, ele é controlado em todo o planeta, em todos os países, a 21%. Então, esse é um detalhe. Aí agora tem a lua, o sol, as estrelas, o mar, que desce e sobe todo dia naquele nível, nunca passa para mim. Então, imagina, gente, 122, o cientista, eu ainda vou pegar, eu vou continuar estudando isso. Vou pegar para me saber mais sobre isso. É muito detalhe para a gente não dar glória e honra e poder e exaltar a magnificência. Aleluia. Obrigada, Senhor. Nós não damos a Deus a glória que Ele merece, a glória devida que é dele, e a Jesus muito menos, porque se nós formos ser grato a Deus verdadeiramente por tudo que Ele faz para cada um de nós só temos como se referenciar em Jesus, porque foi o máximo de Deus para nós na terra foi entregar Jesus. E a gente não dá para Ele o quanto Ele merece de honra, de glória, de louvor. Não damos para Ele. Ele merece muito mais.
Amém? Falei demais. Amém, Jesus. Mas vamos lá para o Senhor é bom, Jesus. Vamos pegar a partir do 23. Página 23. Página 23, pedacinho, último parágrafo da 22, aí vai para 23. A alegria do Senhor é a minha força. Eu sou forte no Senhor. Eu sou criatura dele, criada em Cristo Jesus. A minha vida não é minha. Eu pertenço ao meu Salvador, o Senhor, e eu sou uma nova criatura. E todas as velhas passadas. Eu sou chamada e ungida pelo meu Senhor para fazer a sua vontade na terra. Eu entregarei ao povo de Cristo. Eu nunca irei negar a revelação com os homens e tristeza novamente. Eu sou muito agradecida que o Senhor acredita em mim. Eu recebo a sua força, o seu amor, a sua graça, agora mesmo. E por causa desse amor, sou mais merecedor. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus campos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, e eu te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te ensino a minha fiel. Eis que vergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, nas calçadas, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada. E aquela coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e é o nosso culto lógico. E não me moldas na cena deste mundo, mas sou transformada pela renovação da minha mente, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Pai Santo, te agradecemos por esse momento que tivemos em comunhão entre os irmãos. Muito obrigado, Pai, porque a cada dia a tua palavra se revela mais e mais por cada um de nós. Nós estamos atentos a tudo que o Senhor diz para praticarmos com muita diligência, meu Pai. Tenha piedade de nós e misericórdia dos nossos pecados. Nós ainda tropeçamos de vez em quando, Pai, mas nos ajuda. Perdoa-nos. Muito obrigado porque Jesus não só perdoou meus pecados que eu cometi, mas Ele perdoou o pecado que eu ainda não pratiquei. Muito obrigado porque eu fui lavado, remido. Glória a Deus. E hoje eu sou livre, branco como a neve diante de Deus. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor infinito, que seduz a cada um de nós, a cada dia, mais e mais. Obrigado, Senhor Deus. Vamos lá mais um pouquinho, povo?